Enquanto homem humano aqui no mundo, Yeshua HaMashiach deu ensinamentos muito parecidos com os dos essênios, que muitos estudiosos do cristianismo ainda não conhecem e não sabem nada sobre. As semelhanças doutrinárias são tantas que muitos autores antigos diziam que Yeshua era essênio e que os Netzarim, os fiéis do Pacto Novo, eram basicamente essênios que passaram a seguir Yeshua. Só para você ter uma ideia, os essênios já se identificavam como o caminho, que é o termo usado pelos discípulos de Yeshua. Historicamente, os essênios já existiam desde antes do Pacto Novo, pelo menos já 150 anos antes de Yeshua vir ao mundo. E os discípulos de Yeshua, eles se intitulavam como o caminho, certamente porque esse termo já denotava a seriedade e a santificação nas coisas do Deus Yah. Esse grupo foi o grupo mais santificado de humanos que teve na Terra até agora. E por isso os essênios acabam servindo de exemplo para nós, inclusive hoje em dia. E muitas das práticas dos discípulos eram práticas tipicamente essênias. Yeshua escolheu 12 discípulos. Os líderes essênios escolhiam e discipulavam 12 aprendizes. O jeito de ser dos essênios se observava em sua confiança absoluta no Deus Yah, sua resignação à providência divina. Eles se entregavam inteiramente à dependência das coisas de Deus. Eles eram abnegados, eles sabiam abrir mão. Yeshua ensinou: quem não aprender a abrir mão do que tem não pode ser meu discípulo. Esse é um pensamento essênio. Como ele disse, não ajuntem tesouros na terra, ajuntem tesouro nos céus, onde a traça não corrói. Esse é um pensamento essênio também. O desprezo pela fama, pela riqueza, pelos prazeres do mundo, a simplicidade de vida. Não há nada mais essênio do que isso. A filantropia, a fraternidade, a busca pela paz com todos os homens. Eles detestavam a escravidão, eles não participavam de guerra e consideravam os idosos e lhe davam respeito. Humildade, magnanimidade, firmeza de caráter, a capacidade de domínio próprio para controlar as paixões, seu jeito de ver a morte. Para os essênios a morte era uma coisa libertadora. Nunca teve outro povo igual na história da raça humana. Não é de admirar que os judeus das mais diferentes seitas, os gregos, romanos, historiadores, eclesiásticos, cristãos, escritores pagãos, tenham sido levados a fazer tantos elogios a essa comunidade em face de sua santificação sem igual. E por eles terem sido assim, eles são exemplos para nós hoje em dia. Precisamos conhecer um pouco mais sobre eles. Quem eram os essênios? Os essênios, chamados na língua da época Isiim, eram oficialmente uma seita do judaísmo, do período do Segundo Templo. Eram mais rigorosos na santificação do que os fariseus e saduceus. O estilo de vida deles até prefigurava uma espécie de comunismo. Aqueles que ingressavam no grupo entregavam todos os bens que passavam a ser de propriedade geral de todos, de todo o grupo. Os bens de quem entrava para o grupo dos essênios pertencia ao grupo. E os messiânicos do primeiro século também praticavam isso. Atos 2, 44 e 45. Ninguém considerava nada exatamente seu, mas eles ajuntavam os bens e distribuíam conforme a necessidade. Basicamente a vida dos essênios era estudar a Torá, dar devoção a Yah e fazer o bem. Muitos essênios viviam em comunidades afastadas, isoladas, mas tinha aqueles essênios que viviam dentro das cidades, mantendo relacionamento cordial com pessoas de outras crenças. Muitos essênios optavam pelo celibato, para se dedicarem só ao aprimoramento espiritual. E os essênios que eram casados, eles mantinham as relações normalmente, mas praticavam períodos de abstenção, para não se prenderem demais aos prazeres da carne. Muitos deles se dedicavam ao tema batalha espiritual, pois uma coisa forte na crença dos essênios é que havia uma guerra entre os filhos da luz e as forças de Belial. Os essênios buscavam e exerciam dons espirituais, principalmente profecia, e seguiam as tradições de seus antepassados, apesar de muitas tradições essênias serem diferentes das dos fariseus. Os essênios acreditavam que Yah, Deus Eterno, controla o destino de todos os viventes. Eles acreditavam na ressurreição dos justos e aguardavam ansiosamente a vinda de Mashiach. E apesar do Talmud não mencionar diretamente a palavra essênio, alguns escritores se referiam indiretamente aos essênios como Hassidim,
os piedosos, ou chamavam eles de os fiéis antigos, ou a comunidade santa de Jerusalém. Os essênios de Qumran eram monásticos, eles viviam separados, isolados. E basicamente deve ter sido por causa disso que o catolicismo criou essa coisa de monastério, mosteiro, o pessoal viver separado. Os essênios não entravam no templo de Jerusalém e nem faziam oferenda de abate, como os demais judeus, porque eles já sabiam que o sacerdócio estava corrompido. Eles entendiam que o templo tinha se tornado impuro, e de fato se tornou. E, consequentemente, por isso, os abates perderam o valor espiritual, já que eles eram oferecidos sem intenção genuína. Tanto que a gente vê na Bíblia Yeshua andando pelo templo e um monte de camelô vendendo animal para fazer abate. Por fim, os abates viraram um comércio, e o pátio do templo era um camelódromo. Os essênios tinham percebido isso tudo. Eles mesmos diziam: nós somos o templo do Espírito. Realmente somos o templo do Espírito. O templo de Jerusalém estava impuro já há muito tempo naquela época. E os essênios sabiam que as oferendas tinham que ser espirituais: oração, louvor, estudo dos escritos sagrados, fazer caridade. Por definição, o pacto novo com Yeshua HaMashiach é essencialmente essênio. A Brit Hadashah, o pacto novo, não fala diretamente sobre os essênios porque não havia o que falar deles, não havia nada para ser repreendido ou corrigido neles. Eles eram um exemplo para todos. Os essênios eram superiores em santidade à maioria dos demais da época. Em relação à Torá, sobre os essênios se diz o seguinte: nisso eles se instruem todos os dias. O manuscrito do Mar Morto confirma que os essênios estudavam a Torá todos os dias, durante 1/3 da noite. Ou seja, 4 horas por dia, de noite, eles estudavam a Torá. Eles não acumulam tesouro de ouro, prata, nem adquirem grandes extensões de terra, mas apenas para se proverem com as necessidades do dia a dia. E eles diziam que o suprimento da necessidade, o contentamento da mente, são as verdadeiras riquezas. Uma mente que se contenta com o que Deus dá, esse daí é o verdadeiro rico. Só um povo que dá muito valor à santificação chega perto desse tipo de conceito. É óbvio que atualmente não dá para viver assim, né? Como os essênios viviam. Mas o zelo deles, a fidelidade, deve servir e serve de base para nós, para a nossa estatura espiritual. Inclusive para mostrar o quanto nós somos espiritualmente pequenos e insignificantes hoje em dia, em comparação com eles. Mas tudo que é dito sobre eles tem que servir de exemplo para nós. E continua servindo porque os ensinamentos de Yeshua são basicamente essênios. E se precisar, ouvir de novo, mais uma vez, essa explanação.